boa tarde, né, a todos nós e uma boa noite ao nosso convidado. Hoje, então, a nossa entrevista para o URI Olympic News é com um egresso do nosso curso de Educação Física aqui da URI Erechim, o Odair Kajewski. E aqui, mediando essa entrevista, então, hoje nós temos eu, né, a professora Adriane Vani, o professor José Luiz Nino Dalla Costa e o professor Vanderlei Índio, né, Júnior. Na entrevista de hoje, o nosso convidado vai nos trazer a experiência dele do último ano, que é muito rica. Ele vai contribuir conosco aí, nos ajudando, talvez, a dar novos horizontes para acadêmicos e egressos do nosso curso. Então, a nossa entrevista é direto de Portugal hoje, né? O Odair lá em Coimbra, em Portugal. E já desde o início, Odair, nós gostaríamos de agradecer muito a tua disponibilidade. É uma correria, né? Mesmo aí sendo de noite, passa o dia inteiro trabalhando, chega cansada, a tua disponibilidade assim, imediata de contribuir aqui conosco, relatando as tuas experiências. E para dar início, então, Odair, eu já vou começar a te perguntar algumas coisinhas e a gente vai começar a conversar, né? Okay. E a primeira coisa que eu queria te perguntar é como surgiu a oportunidade de tu ires junto com a tua esposa, né, a Portugal? Como é que foi isso? Boa tarde a todos, né? É um imenso prazer estar com esses grandes mestres que me ajudaram a realizar o sonho, né, de ser professor, né? Já faz um tempo, o professor Índio foi meu colega de graduação. Então, o primeiro desafio foi, já desde quando eu terminei a faculdade, ter de morar para Florianópolis, né? Então, eu me formei e fui morar para Florianópolis. Lá eu egressei oficialmente como professor, né? Na rede pública, depois na rede privada, na rede estadual, e trabalhei em todas as redes de todas as faixas etárias. Passado 4 anos, a minha esposa querida, ela tomou a frente, na verdade, né? Ela conseguiu uma bolsa na Universidade de Coimbra, na área dela, que é a área de economia, e me fez a proposta: olha só, eu já tenho a bolsa, e aí, como é que vai ficar? Você não pode ficar aqui e eu ir para lá, né? E eu falei, bom, eu estou bem no meu trabalho, eu estou feliz, mas é um desafio novo, como tantos outros, né, da nossa vida. Eu resolvi me inscrever no mestrado, né, aqui em Lisboa, né, não é na cidade que eu moro, é em Lisboa, na Universidade de Lusófona, que é a maior universidade privada de Portugal, para um curso que eu estava procurando, um curso que não fosse, né, mais ligado para a área do bacharel, porque a minha área sempre foi a que eu mais gostei, foi a área da educação, porque eu sou formado só em licenciatura, acabei nem fazendo bacharel, e eu queria também algo que fosse agregar não só na minha profissão, mas também na minha vida como conhecimento. Então eu me inscrevi, né? E o processo seletivo ele aconteceu todo online, como eu estava no Brasil ainda. Ele aconteceu de forma eu me inscrevi, depois eles me chamaram para uma entrevista e pediram para mim mandar uma carta de motivação, né? Aí um comitê de professores avaliaram, depois foi feita uma nova entrevista e acabei por ser selecionado. O meu curso especificamente é em Educação, Desporto e Literacia Física. Então, foi dessa forma. Foi um pouco da vontade da minha esposa e também um pouco para trazer algo novo para a minha vida, para a nossa vida, a cultura também. E acho que está sendo muito motivador e valorizante para mim. E, Odair, e houve tempo esse tempo que ela conseguiu essa bolsa, até tu fazeres todo esse processo de seleção. Houve um tempo para vocês se organizarem, para morar lá? Como é que vocês iam, além da bolsa dela, né, se sustentar, enfim? Ela conseguiu ver o resultado para ela um pouquinho antes do meio do ano. Eu comecei a correr atrás.
e eu estava procurando algo que não fosse do calendário normal aqui na Europa, que o calendário normal aqui na Europa, ele começa do meio do ano aí no Brasil até o meio do outro ano. E eu não queria ficar mais do que um ano aqui, até pela questão de trabalho aí no Brasil, né, que eu estava atuando, eu queria ficar um ano fechado, do início ao final do ano. Então eu encontrei o curso também que encaixasse, né, nesse meio tempo. E aí, todo o processo, até eu recebi a última, né, que eu fui selecionado, demorou 4 meses. Eu recebi em final de outubro, novembro, por aí. Aí eu tive que correr, já tinha o passaporte, mas aí eu tive que correr contra o tempo para conseguir o visto, né? Que é uma coisa bem importante para quem deseja conseguir, porque você só consegue pedir o visto depois que você tiver toda a documentação da universidade aqui de Portugal, para você mandar para São Paulo. Aí você tem que mandar o seu passaporte aí para, né, para a questão burocrática, e depois eles retornam com o visto, se for aprovado ou não. Eu, como sou mestrado, eu consigo a residência. A minha esposa, como é ela fez a pós-graduação, ela só tem o visto até o final do ano. Eu já não, eu tenho uma residência. Não sei se eu respondi o que... Professor Índio, ok. Então, Odair, muito obrigado por aceitar o convite, né? Vou começar minha fala te agradecendo. O carinho imenso que eu tenho por ti, né? Como tu falou no começo aqui da nossa entrevista, a gente foi colega de graduação, levou uma caminhada junto, depois ficamos um bom tempo aí, a partir da tua partida aí para Florianópolis, né? Ficamos apenas com esse contato mais distante e que a tecnologia hoje nos permite. E que orgulho eu sinto de estar aqui numa entrevista junto a um colega e vendo os voos dele aí cada vez mais alto aí. Então, prazer imenso mesmo. E eu queria pedir para ti, tu meio que já falou, mas essa questão do teu ingresso aí dentro do mestrado, teve uma possibilidade de bolsa, que você pode ter, ou você acabou tendo que financiar todo esse processo, e se tem essa possibilidade, como se portar diante dessa situação? Sim, importante pergunta. A questão das bolsas aqui nas universidades privadas tem uma quantia de bolsas para alunos estrangeiros. Então, aqui tem muito aluno brasileiro, angolano, na verdade tem do mundo inteiro, mas os que mais tem são brasileiro, angolano, cabo-verdianos, né? Eu, na verdade, eu consegui, depois que eu ingressei, eu consegui uma bolsa de 30% por ser brasileiro, né? Existe um acordo entre os governos, então existe esse auxílio. Eu esqueci até, eu cortei a resposta da professora Adri antes, mas a questão de trabalho, a gente veio na cara e na coragem, né? Aí quando a gente decidiu que a gente ia vir, a gente resolveu fazer uma boa economia, né? Eu ganhava razoavelmente bem, a minha esposa também. A gente apertou o cinto para vir, né? Mas com a ideia já de quando a gente chegava aqui, a gente ia estudar sim, mas a gente ia trabalhar, porque se você precisar usar só o dinheiro que você traz do Brasil, mesmo que você faça uma boa economia, você não consegue viver. Então, você tem que ter força, né? Ter força de vontade, primeiramente, começar a se envolver com os professores, com os colegas. A minha esposa também logo conseguiu trabalho, mas é tudo desafio, né? Sair da tua zona de conforto. E a gente, graças a Deus, a gente está conseguindo sobreviver sem usar o nosso dinheiro do Brasil, que é muito importante. Estou conseguindo pagar aqui a faculdade, estou conseguindo morar num lugar legal. Então, a gente, às vezes, é muito mito das pessoas, né? Eu não sei o que eu vou fazer, não sei como é que eu vou conseguir. Tudo que você tem vontade, você consegue, né? Então, quando eu consegui, eu acho que para mim foi gratificante, né? E já estou aí na reta final das disciplinas teóricas, né? Pretendo voltar para o Brasil para terminar, fazer a parte da dissertação, depois eu volto para defender, porque aqui, para mim atuar como professor, como eu atuava no Brasil, eu não posso, né?
não pela questão, até eu podia revalidar meu diploma, mas aqui para você atuar como professor de educação física em escola, que é no caso, você precisa ter o mestrado em educação concluído. Então, essa é a grande diferença entre Portugal, Brasil e Europa, né? E complementei a resposta antes, prof. Desculpa. Muito obrigado, Adair. É mais ou menos isso, uma pergunta leva a outra, então, se ficou algo faltando, tu consegue na outra embasar um pouquinho melhor as respostas, tá? Eu vou passar a palavra, então, para o professor Nino. Obrigado, professor Índio. Odair, então, mais uma vez, aí, muito obrigado, né, pelo aceite aí. Te parabenizar aí pela iniciativa, né, essa mudança de rota, né, que fez com que tu estejas onde tu estás hoje, né, então, parabéns pela coragem também, né, de mudar, de fazer algo diferente, né. Mas tu estavas falando sobre as disciplinas, né, e aí nós que já passamos aí também a ADRE aí por um programa de pós-graduação, né, numa universidade federal, tá? Eu gostaria que tu explicasse um pouco, assim, sobre as linhas de pesquisa, né, como é que funcionam, tipo, as linhas de pesquisa desse mestrado, qual é o foco desse mestrado, tá? Que linha que você seguiu, tá? E como nós, aqui no Brasil, nós tivemos, cada um de nós, um orientador, né? Se tu tem essa figura do orientador, tá? E como é que é a tua relação, né, com esse orientador? Se existe uma troca, tempo, disponibilidade de tempo, grupos de pesquisa, as reuniões, como é que funcionam? Gostaria que tu explicasse um pouco sobre toda essa parte aí, sobre linhas de pesquisa, orientador, reuniões, grupos de estudos. Ok, professor. É o seguinte, aqui, né, não sei, aí no Brasil eu tive contato com alguns colegas meus também que fizeram um mestrado aí no Brasil. Aqui tem um pouco diferente pela questão assim, a linha do meu mestrado, né, a gente fica tendo aulas teóricas até por um ano. Então, a linha do meu mestrado é literácia física. O que é literácia física? Para começar a explicar, né, isso foi criado, né, esse linguajar é a questão do letramento físico. Foi criado por uma professora britânica, né? Ela é de Liverpool. Em 93 ela citou a primeira vez. E ela tinha essa questão de trazer que a educação física ela deve ser embasada em não só apenas no esporte e tudo mais, mas sim trazer algo da consciência. Então, como definição, ela trouxe a literacia física como a motivação, a confidência, a competência física, o conhecimento, a compreensão para valorizar e se envolver em atividades físicas para a vida. Então, para que o ser humano ele seja capaz de se fazer a sua própria atividade sem precisar de um profissional. E ela percebeu que muitas vezes na escola ou na vida as pessoas estavam muito carentes disso. Então, esse mestrado ele é um mestrado novo, né? Essa questão de orientadores, a gente vai começar a ter esse contato agora. Como é que funciona? Agora a gente está finalizando as disciplinas teóricas. Os professores especialistas em cada área, eles fazem uma apresentação sobre o assunto que eles são especialistas, para a gente escolher uma linha de pesquisa, para a gente começar a movimentar a dissertação. A dissertação, a gente normalmente, para até facilitar um pouco o trabalho, a gente vai pegar uma linha de pesquisa daquele professor que já tem porque o mestrado por si só, todos os professores já são cientistas, né? Eles já estão numa linha de pesquisa, às vezes, muito grande. Então, os alunos, os mestrandos, no caso, que somos nós, a gente vai escolher a linha que mais se adequa a nós e a gente vai continuar, a gente vai seguir uma linha física ali, ou como é que posso falar, específica, e a gente vai só implementar e trazer um pouquinho mais de coisa especificamente, mas a gente vai entrar numa grande pesquisa. É assim que funciona. Então, a gente já entra numa pesquisa em andamento, só que a gente se especifica mais no que a gente quer. Então, essas apresentações vai começar agora, por coincidência, até nas próximas 2 semanas. Professores, a gente vai ter 2 semanas, não só para o meu mestrado, mas para os outros mestrados também, e a gente vai escolher e a gente vai começar a formar a dissertação. É assim que funciona. Mas eu já tive aula, só para informação, né, bem rapidinho,
nesse meu mestrado, eu já tive aula com o mestrado de Desporto e Saúde, com mestrado de Educação, com mestrado... eu já tive aula com 4 ou 5 mestrados, a gente se engloba, a gente vai se englobando, entendeu? E é assim que funciona, pelo menos no nosso mestrado, né? Por isso que eu achei interessante, né? Que ele não é uma coisa que é assim comum, ele é diferente, ele é um assunto novo, é algo que traga para vida, né? Para tudo. Então, não sei se eu respondi, professor, ou como é que funciona, né? Por isso que a gente não tem... E as reuniões, os meus colegas os professores são ótimos, né? São todos... tem um professor que já participou de Olimpíada, tem um professor que já foi secretário da educação, são todos envolvidos muito, muito, muito com o desporto, né? Muito bem. E como é que é? Quem que tu pegou como teu orientador, assim, tu já definiu isso? Agora que a gente vai ter as apresentações, entendeu? E daí eu vou escolher um professor que é a linha que eu quero seguir. Eu quero seguir a linha, especificamente a linha escolar, né? Então eu tenho 2 ou 3 professores que eu já tive aula, eles vão apresentar o projeto que eles têm, né? Que eles já estão em andamento os projetos, que já tem uma linha de dados grandes, e eu vou só especificar e vou ver o que eu consigo realizar com isso. Mas conta aí para nós, quem que tu pegaria desses aí? Tipo... Olha, eu tenho um carinho bem grande aqui, né? Com um professor que deu aula para mim, que é da linha da educação especial, né? Uma coisa que eu não tive muito contato na minha graduação. Ele está tendo um projeto aqui em Portugal muito legal, e eu vou ver se tudo der certo, eu vou tentar entrar nessa linha também para ser um novo desafio para mim, porque eu acho que foi uma das únicas coisas que eu não trabalhei como profissional, e eu quero aprender na minha dissertação, porque para você fazer uma dissertação, vocês sabem bem, o bicho pega, né? Então você tem que se especificar bem. Eu acredito que eu vou aprender muito se eu escolher essa linha de raciocínio, né, sobre educação especial na escola. Valeu, obrigado, Odair. Professora Adriane. Odair, agora, continuando nessa linha ali que o professor Nino estava te perguntando. É como nós aqui no Brasil, nós chamamos de projeto guarda-chuva. Então, é um grande projeto Exato. que tem pequenos projetos, né? Ok, nós aqui no Brasil, por exemplo, em mestrado, quando a gente vai entrar no mestrado, nós temos que apresentar um pré-projeto, que é aquele que nós vamos desenvolver. Então, ali você já explicou que é diferente. Mas mesmo assim, sendo que tu vais fazer parte de um projeto guarda-chuva, tu vais ter que apresentar também um projeto dentro desse projeto ou não? O professor vai dizer o que você tem que fazer? Não, eu vou precisar apresentar um projeto. Ver o que eu vou ter que passar por uma comissão para ver se esse projeto vai ser aprovado. Até a gente está tendo agora a disciplina de metodologia de projetos 2, né? Já teve uma antes que a gente apresentou como se fosse, entre aspas, para a gente um teste, né? A gente fez todo o trabalho do início ao fim, eu fiz um projeto, do início ao fim eu apresentei para a gente aprender, mas não era exatamente o assunto que a gente ia seguir, mas era o mesmo processo. Então, fazer fazer a parte teórica, fazer a linha de raciocínio, fazer como que ia desenvolver a pesquisa, como que ia conseguir os dados, de que forma, e apresentar, né, com o tempo reduzido, é claro, né, porque em um semestre, em uma disciplina de 2 meses, você não consegue fazer uma dissertação, mas a gente já teve, mas agora a gente vai começar, a gente já está, o primeiro que a gente está fazendo agora, a gente está fazendo em grupo, em quatro pessoas, né, e a gente vai fazer essa apresentação do pré-projeto, dos alunos que vão se enquadrar mais ou menos no mesmo assunto, e depois cada um vai desenrolar o seu para apresentar e depois desenvolver durante o ano, né? Provavelmente eu volto para cá no final do ano que vem, né? Porque eu vou aí uns 8 ou 9 meses, porque aqui tem 2 datas para você apresentar a dissertação. Ou é no meio, ou é no verão, ou é no inverno, que eles chamam data de verão ou de inverno. Daí eu vou escolher para vir no final do ano, né? Para ficar também mais fácil. Mas é assim que funciona, prof. Não sei se era isso que você queria saber. A gente vai precisar apresentar assim, vai precisar montar assim. O professor dá alguma indicação, a gente pode até pegar
como exemplo de algum aluno que já está concluindo, ou para ver como é que ele fez, como que ele procedeu, para a gente pegar também um auxílio, né? Mas a gente já está tendo esse contato, sim, a partir desde agora. Né? Só que a gente se foca muito nas disciplinas teóricas. Aqui a gente teve o primeiro semestre muito forte, a gente teve 7 disciplinas, tinha aula 3 vezes na semana, sábado o dia inteiro, segunda, e às vezes até na terça, na quarta, enfim, tu tem que readequar a tua vida para o estudo, o teu trabalho fica em segundo plano. Se eu vim para cá para estudar, você tem que readequar tudo para o estudo. Então agora, como voltou as aulas presenciais, eu vou a Lisboa, são 200 quilômetros de distância, não tem desculpa, né? Eu vou lá, poso lá, a gente é toda uma nova cultura, né? Pós em hostel, pós em casa de colega, e a gente vê como o pessoal aqui é desenrolado, o pessoal não tem essa mentalidade de não vou fazer porque é longe, tem gente que vem e atravessa o país para vir para a aula. Isso é interessante, esses relatos aí são interessantes. Odair, e esse projeto, por exemplo, ele tem que ser com coleta de dados ou ele vai ser de revisão de literatura? Existe uma obrigatoriedade de ser uma coisa ou outra, ou você pode escolher? Tem que ser com coleta de dados, né? Mas a gente, como a ideia, até a nossa coordenadora do curso, ela falou que para você fazer uma coleta de dados para um nível de mestrado, você precisaria de mais pessoas, você precisaria estar presente, você precisaria... Então, o que eles dão a dica? Você pegar alguns dados da grande pesquisa e só tentar, às vezes, reformular algumas perguntas ou repassar alguma coisa para as pessoas que já estão envolvidas naquele projeto, que já participaram da pesquisa, e só refazer algumas perguntas para você conseguir dar tempo hábil para você conseguir apresentar. Não serve só a revisão de literatura, você tem que apresentar, depois tem que passar pelos programas, né, pelo SPSS ou pelos outros programas, fazer a rodagem para você apresentar o resultado. Você não consegue apresentar uma dissertação se você não tem um resultado, né? Então, você é obrigado a passar pelo comitê de ética, é obrigado a apresentar um resultado. Não adianta só apresentar a ideia de outros autores. Você tem que ser... Claro que você só vai avançar, você só vai ser um autor totalmente autoral a partir mais do doutorado, né? Você vai pegar o mestrando, às vezes ele até pega um assunto que já tem, algumas pessoas já fizeram alguma coisa parecida, assim, pelo menos é o que eles passam para nós. Já no doutorado não, tem que ser alguma coisa mais autoral, né? Nós ainda não, eles aceitam ainda que seja alguma coisa que já tem uma linha de pesquisa já em andamento e tudo mais. Ok, obrigada. Professor Índio. Bom, então a minha outra pergunta, né, é sobre a questão das tuas disciplinas, né? Se você tem uma escolha de disciplina, se ela tem um tronco comum, se dentro desse interesse, dentro do tronco, né, comum, você pode optar por alguma disciplina eletiva que seja fora do mestrado, né, nessa ideia. E outra, reforçando então essa outra pergunta, né, eu queria saber também como é que foi desenvolvida essas aulas durante a pandemia, e agora que tu comentou, com a volta presencial, essa parte da viagem aí. Então, como é que foi essas duas experiências aí, durante a pandemia, agora com a volta? Se tu pudesse comentar um pouquinho aí. Eu vou começar a responder a pergunta pela segunda. As aulas online foram muito boas, né? Respondendo, né? A gente tinha muito mito de que a aula online ia prejudicar, né? Eu tirei por si só que as minhas aulas, não querendo, né, elevar a moral, mas as minhas aulas foram muito boas e os alunos não reclamavam. Não é diferente para nós que estamos cursando uma pós-graduação. Nós tivemos que não tivemos a mesma cobrança, né, que a gente está tendo agora na presencial, a gente teve que apresentar trabalhos, até às vezes a gente era mais cobrado do que a gente está sendo cobrado agora no presencial, porque a gente tinha que desenvolver trabalhos em grupo, rápido, para apresentar no final da aula. Então, as aulas, para nós, ocorreram super bem, né? Eu conheci os meus colegas agora presencialmente e só no segundo semestre, senão eu vim para cá e eu não conhecia os meus colegas, como eu não morava na cidade, né? Foi até uma coisa diferente, né? Outra coisa, a outra pergunta que o Índio fez.
A questão das disciplinas, existe um tronco comum em cada mestrado, né? A universidade que eu estou, na área da educação física, tem mais de 10 mestrados, eu acho, né? Então, cada mestrado tem um tronco comum que segue a linha, aquelas disciplinas. Só que, às vezes, eles misturam, por exemplo, o mestrado de educação vai ter aula com o mestrado de treino esportivo, que segue uma aula específica, que nem eu já falei, a gente já teve aulas com vários, mas a gente sim tem um tronco comum. Às vezes o que eles fazem é adequar, mesmo que seja um pouquinho o nome diferente da disciplina, mas é praticamente a mesma coisa, eles trazem um pouquinho mais, o professor traz um pouquinho mais do assunto relacionado ao mestrado, que entra junto na aula, que não é especificamente daquele assunto, mas ele traz alguns exemplos, ele incorpora na aula, né? Que nem agora eu estou tendo uma disciplina de treino esportivo, que foge um pouco o professor tenta sempre trazer algo que a nossa disciplina seria treino esportivo em ambientes comunitários e escolares. E a matéria que a gente está tendo é treino esportivo para o pessoal de treino esportivo. Então, tem um pessoal de literacia física aqui, ele traz os exemplos, e assim está sendo bem legal, né? E voltando de novo, só para falar das aulas online, os professores aqui, eles cobram muito pela questão de você se atualizar e você apresentar trabalhos bem feitos, né? Então, eu levei um pouco de choque de realidade em algumas coisas aqui, porque a gente acostumava, às vezes, vou apresentar um trabalho, não dava tanta importância para as referências. Aqui tem que ser tudo referências que tenha o Q4, o Q1, desculpa, o Q1, que sejam revistas de referência, senão eles já te cortam na hora, não, isso aqui não vale, podem fazer outro trabalho, é imediato, não existe dois termos, é revista de referências, não existe você pegar uma referência de um artigo que foi publicado ali e foi citado por 2 pessoas, não, tem que ser um artigo citado por várias pessoas, um artigo de referência, por isso que você tem que usar normalmente os artigos que estão em inglês, né? Outra coisa que a gente tem que aprender, teve que se readequar a isso, né? Artigos bons normalmente são artigos que estão em inglês. Pois é. Então, Odair, essa questão do inglês, por exemplo, não é uma obrigação o inglês, mas como é que tu se virou com relação aos artigos aí em inglês? Olha, foi um dos principais desafios. Na verdade, uma que a gente escolheu vir para Portugal por causa da língua, né? A minha esposa já fazia curso há 2 anos. Eu praticamente não falava nada, mas com o auxílio dos colegas, eu tenho uma colega russa, eu tenho um outro colega que é brasileiro e tenho 2 colegas portugueses, né? Eu e meu outro colega brasileiro, os 2 eram mais ou menos o mesmo nível de inglês. Então a gente teve que começar a praticar, né? Procurava o artigo em inglês, ia fazendo a tradução devagar e tal. Agora a gente já está um pouco mais acostumado. Os professores usam muito, né, as apresentações dos professores, os slides, né, no ecrã, eles usam muito em inglês. Então você vai pegando o jeito. Eu não vou falar que eu sei falar inglês fluente, que eu não sei. Eu fui visitar alguns países aqui também, mas você já arrisca alguma coisa. E para ler eu já consigo me virar. Então eu já consigo. Isso foi importante. Claro que não é como se eu tivesse ido morar, por exemplo, na Irlanda, se eu tivesse ido morar em outro país, que você pratica dia a dia o inglês, mas para o estudo a gente precisa ir procurando, então a gente teve que o bicho apertou, né? Então por isso que é importante, isso é uma dica que eu posso deixar para o pessoal que vem estudar na Europa, venha pelo menos com o inglês, metade aí do inglês aí, que vai fazer a diferença, né? Muito bem, mas nessa linha também, né, tu já passou uma informação, né, sobre colegas, tipo um russo, essa universidade, ela recebe muitos estudantes estrangeiros, né,
tá? Então, que tu contasse um pouquinho como é que funciona, assim, toda essa troca, né, tipo, entre alunos e estrangeiros, que basicamente vocês todos estão com uma mesma idade, assim, ou com relação à idade, por exemplo, não tem um padrão, digamos assim? Depende do mestrado que vai ser feito, né? Tem mestrado, por exemplo, aqui, como eu expliquei no começo, o mestrado de educação, que é o mestrado que é uma linha jovem, bem jovem, na verdade, que é o pessoal que faz o mestrado incluído, que chama aqui, que é 5 anos. A graduação é 3 anos, e 2 anos você faz mais o mestrado. Então, essa mestrado, por exemplo, é só gente jovem. É como se fosse a graduação nossa. Aí. Já os outros mestrados, o mestrado de treino esportivo que a gente faz umas disciplinas, são o pessoal mais velho, pessoal que já são treinadores, já são experientes. O meu mestrado, eu sou o mais novo. O meu colega português, ele é presidente da Confederação Portuguesa de Karatê, foi eleito agora. O meu colega, que é brasileiro, mas ele já mora aqui há 15 anos, ele já tem 40 e poucos anos, ele é diretor lá na Câmara de Lisboa, que é como se fosse a prefeitura nossa aí no Brasil, do desporto municipal. Minha outra colega russa, ela já está aqui há 6 anos, tem um programa novo de trabalho que ela está desenvolvendo, então são tudo pessoas mais experientes. Né? Eu tenho 30 anos e sou um dos mais novos. Já quando a gente chega na sala fazer disciplina com o pessoal da educação, eu sou um dos mais velhos. Então, esse contraposto, existe a diferença, né? Quando você está na aula com o pessoal do mestrado, com o pessoal mais novo, é uma linha, o professor pega até, às vezes, um pouco diferente, uma linhagem diferente. Quando ele está quando o professor dando aula para os outros mestrados, eles abrangem de outra forma, porque o pessoal já tem uma carga de trabalho maior, né? Então, essa é a diferença. E a questão dos colegas da cultura é incrível, né? Você chega, você conversa, eu gosto um pouco de falar demais, né? Então, eu sempre puxo exemplos do Brasil, de como era o meu dia a dia na aula, porque quando você chega no mestrado de educação, o pessoal não sabe o que é dar aula, porque para eles nunca tiveram numa escola, porque para eles poderem estar na escola, eles têm que terminar o mestrado. Então, até você explicar que você já é professor há 4 anos, que você já estava, eles ficam assim, nossa, a gente recém vai começar a fazer o estágio no final do mestrado e tal. Eu falei, daí a gente explica que no Brasil a nossa graduação é separada, então toda aula praticamente eu puxo a mesma coisa e falo para eles lembrar. Né? Até para os professores, né? Alguns professores, como assim, tu já é professor? Não, professor, lá no Brasil é diferente. Então, essa troca de informação. Lá na África é diferente, tem alguns colegas de alguns mestrados que são africanos também falam que lá é diferente. Então, é uma troca de ideias, às vezes vira aula, vira uma discussão, um semi né, workshop, vamos dizer assim, na própria aula. Bem, só mais uma parte da minha pergunta aqui. Tu já falou algo aí sobre a questão de revalidação do mestrado, né? Mas no caso, a pergunta é sobre a revalidação do teu mestrado aqui no Brasil. Como é que é esse processo? E gostaria que tu explicasse aí, porque a ideia também é que sirva, né, essa entrevista aqui, sim, até para outros acadêmicos aí que, quem sabe, futuramente desejarem aí fazer essa caminhada, né, realizarem essa caminhada que tu estás fazendo aí. Como que acontece, né? Eu já venho me informando com alguns colegas também, né? Com alguns professores. Quando a gente terminar, for aprovada na dissertação, depois que você conseguir toda a documentação legal aqui, você vai procurar uma universidade federal, porque todas as universidades portuguesas eles têm mais afinidade com uma ou outra universidade, mas tem que ser universidade federal. Então, todos os diplomas que são para ser validado aí no Brasil tem que ser por uma universidade federal. E você tem que ver pela CAPES. A CAPES tem um site, no site da CAPES, às vezes eles tem algumas indicações, né? A universidade tal, a Universidade de Lisboa é tal universidade que eles têm uma parceria, a Universidade do Lusófona é com tal. Daí você vai entrar com o coordenador, em contato com o coordenador de área, vai explicar, vai falar a linha do teu mestrado, e lá eles vão fazer uma avaliação e vão te falar, olha,
de repente lá na universidade lá de tal cidade é melhor porque tem um curso que mais adequa com esse. Mas é mais ou menos nessa linha. Você primeiro precisa achar uma universidade, tem que ser uma universidade federal, que tenha uma certa parceria com a universidade daqui. Então, aqui eles já sabem, quando, né, eu não cheguei nessa fase ainda, né, mas pelo que a nossa coordenadora explicou, ela funciona assim, você chega, procura lá, né, vê, eles vão falar, a universidade, sei lá, pode ser que seja uma universidade do outro lado do país, que seja lá do Nordeste. Eu vou ter que ir atrás, conversar com o coordenador, conversar com a universidade, daí eles vão pedir informação aqui para a universidade minha aqui, lá eles vão dar esse respaldo, mas tudo é pela Universidade Federal. Isso é importante, né, também, né? Com certeza. Professora Adriane. Odair, que interessante ouvir a riqueza de experiências que tu está tendo e conversando com essas outras pessoas, né? Todo mundo contando como acontece nas suas situações, os seus países, enfim. É uma riqueza de experiências muito grande que tu está tendo aí. Odair, dando continuidade a essa história da validação, o professor Nino falou de você revalidar aqui no Brasil, ok. Mas aí a pergunta é, ao contrário. Você vai. Qual é. Até porque, assim, tu já entendeu que eu vou te perguntar, mas eu vou te perguntar mesmo assim. Na verdade, eu andei. Há muito tempo atrás, eu estava lendo a respeito disso e li que, por exemplo, se um de nós, professores aqui, quiséssemos morar em Portugal e trabalhar em uma academia ou uma escola, enfim, teríamos com mestrado, né? No caso, eu tenho mestrado. Eu teria que revalidar esse meu mestrado lá. Então, eu teria que achar uma universidade que tivesse mais ou menos a mesma grade curricular, né? Para ver se eu consigo revalidar. E aí existem custos para isso, em torno de 2.000 euros, enfim. Exato. Mas isso para quem já tem o mestrado aqui, né? Porque tu disseste que ali para atuar na escola, por exemplo, tem que ter o mestrado. A graduação aí do Brasil vale aqui para quem quer atuar em ginásio, que aqui chamam de ginásio e academia. Isso vale. Aí você vai fazer esse processo que a professora falou. Eu tenho o meu colega que é brasileiro, que já mora aqui há anos, ele tem o diploma dele revalidado pela Universidade de Évora. E é isso aí, você vai achar uma universidade que mais ou menos se adequa com a sua grade curricular e você vai revalidar. Para o pessoal que é da área do bacharel, é mais fácil para atuar, né? Você consegue revalidar aqui só com a graduação, né? Eu trouxe toda a minha documentação, né, para explicar para o professor Nino também falou antes da questão de validar aí no Brasil. Para nós entrar no mestrado aqui, a universidade aceita o nosso documento aí por causa do acordo que existe em Portugal e Brasil, existe o acordo entre as universidades, então eles aceitam para você entrar, eles aceitam apenas a documentação da universidade. Mas explicando um pouco sobre essa parte da documentação para você vir estudar aqui, o que eles cobram da gente. Não é tão simples, né? Quando você for selecionado para o mestrado, primeiro você precisa ir na sua universidade que você se formou, no caso eu me formei na URI, pedir toda a ementa completa do curso. Isso a secretaria ela faz. Depois que eles te derem a ementa, você precisa ir fazer a declaração de AIA, né? Que é uma declaração aí no Brasil, você faz aí me fugiu o nome agora. Os cartórios. Nos cartórios, isso. Você faz declaração de AIA nos cartórios, de toda a documentação, do diploma, da ementa completa, que dá um livro desse tamanho, Índio, um livro porque não parece que a nossa ementa de educação física é grande. E tem que estar tudo descrito, senão, e tem que estar todas as páginas apostiladas, página por página. O teu diploma apostilado, a tua ementa e o teu histórico. Tudo apostilado, e você traz aqui. Esses documentos você vai ocupar para você poder se matricular na universidade, né? Quando como eu estava fora do Brasil, quando eu cheguei aqui, eu tive que ir a Lisboa, eles já falaram, ó, as aulas já começaram, mas você me mandou online os documentos, mas tem que estar aqui os presenciais.
levei, e esses mesmos documentos servem também para fazer a revalidação, por isso que eu já fiz tudo completo para fazer a revalidação da universidade. Então, os mesmos documentos que você vai comprar para fazer a revalidação, você vai precisar para fazer a matrícula na universidade, porque senão vai ficar pendente, senão antes de você pegar o diploma, você vai ter que pegar, voltar lá para pegar os documentos, até você consegue frequentar as aulas, mas você não vai poder pegar o teu diploma. Então, por isso que é bem importante essa questão de tudo apostilado. Quando você vem para a Europa, para qualquer país, apostilar tudo, pegar todos os documentos, mas sempre é bom, eles chamam mais do que menos. Então, até documento que não precisa, você traz apostilado. Eu trouxe tudo apostilado. Então, se quisesse revalidar meu diploma, eu poderia. Mas, como aqui a questão da área da licenciatura ela é diferente, para mim, não, eu achei, como eu tinha só a intenção de ficar um ano, para mim não valia o custo. Tá, então a pergunta que não quer calar é: tu falaste agora, eu tinha intenção de ficar só um ano, mas tu vais voltar para o Brasil e depois vais voltar para Portugal para poder defender, né, o teu projeto. E depois, Odair, tu pretendes ainda ficar um tempo em Portugal? Vai só ficar no Brasil? Como é que vai ser? Não, porque eu estou gostando muito da experiência e tal, mas a minha atuação aí no Brasil, eu me apaixonei em dar aula, e aqui eu teria um caminho ainda um pouquinho mais longo, né? Para mim fazer o que eu gosto mesmo. Então eu quero voltar o mais breve possível, por isso que até eu falei do início da questão do calendário. Eu vou voltar para o Brasil, né? A ideia é voltar a atuar. Eu tenho um projeto já em andamento, mesmo antes de vir, com um familiar meu, que também é da área da educação física, né? E eu vou voltar, já adiantando, né? Tinha proposta para voltar para Florianópolis, né? Do grupo que eu trabalhava, que era um grupo maravilhoso, né? Tem 40 e poucas escolas no Brasil. Eles me ligaram, tá terminando, você vai voltar para nós? Falei, não, vou voltar para minha cidade de Natal, né? E a ideia é terminar o mestrado, dar uma descansada, né? E dar uma acalmada, porque eu quero para mim girar, eu já girei. A família faz falta. É importante ter esse conhecimento cultural, esse conhecimento acadêmico é muito importante. Mas a falta da família, né? Desde que a gente se formou e terminou a aula no final de 2016. Então, desde então, eu vim morando fora de Erechim. A gente já está quase em 2022, né? Então, o coração aperta também, né? E as nossas raízes nunca saem da gente, isso é importante. Então, eu indico todo mundo que quer conhecer, quer estudar, venha, é muito importante, é gratificante, não só vir para outro país, mas sair da zona de conforto, sair aí da cidade, conhecer outras. Eu trabalhei em várias prefeituras aí em Santa Catarina, que para mim teve uma bagagem, a minha bagagem profissional é, assim, nem eu esperava que eu ia ter em tão pouco tempo, por isso que me proporcionou já vim fazer o mestrado, por causa que eu consegui ter uma bagagem assim que eu me formei, tanto também pelo curso aí de Educação Física da URI, que me deu a formação não só na questão curricular, mas também aí de oportunidades que a gente teve, né, antes da gente se formar, de ter atuado antes da gente se formar, então eu comecei a atuar no meio da faculdade como professor, isso foi de grande valia para quando eu terminei a faculdade, eu já não saí cru para o mercado de trabalho, a gente já saiu praticamente pronto, a gente já tinha experiência, a gente já tinha o diploma, era só tocar em frente. Então, essa é uma importante, né, indicação aí para o pessoal aí que pensa em não deixe para começar a atuar, para se envolver só depois que terminar a faculdade. Ou, só vou fazer os estágios obrigatórios, né? Até a gente vê aqui, né, o pessoal que é mestrado, como se fosse a nossa graduação de licenciatura, o mestrado de educação. Não vamos mentir, por causa que a gente tem um ano a mais, né, na graduação, mas o pessoal sai cru, o pessoal não sai, o pessoal não tem contato. Isso é muito importante, isso é quase como se fosse outro curso. Não é a mesma coisa para quem... Eu, o índio aí, a gente sabe como é que é, a gente foi colega, foi bolsista junto, atuamos em lugares que muita gente achava que era difícil de desenvolver um bom trabalho,
mas com a força de vontade sempre é possível. Ok, Índio. Bom, então a minha pergunta vai bem relacionada a essa questão, Odair. Como é que é a postura do estudante aí dentro da universidade e no mestrado, né? E se tu tem até o contato com alguém que está no nível acima, né, o doutorado. E eu também gostaria então que tu fizesse uma correlação com a postura do estudante aqui, né, no Brasil, né, o teu contato, então que tu possa dar Sim. uma relação aí dessas duas ideias. Olha, a questão do pessoal do nível de mestrado, que eu falei, existe vários eixos, né? Em cada linha de raciocínio do mestrado existem vários eixos. Então, existem vários tipos de populações diferentes, né? Mas a relação entre todos é muito boa. O pessoal se interrelaciona muito bem com outros cursos, com outras culturas, né? A questão de contato com o pessoal do doutorado, quando a gente começou as aulas, os professores deram a oportunidade de nós assistir algumas apresentações de alguns doutorandos de alguns trabalhos, né, para a gente começar a interagir com a questão de alguns assuntos ligados à educação física. O pessoal também é muito tranquilo, são pessoas de diferentes áreas de atuação especificamente. Questão de brasileiros que eu conheci, uma menina que já é gaúcha até, de Passo Fundo, que eu conheci que já estava terminando o doutorado, né? Agora ela voltou, fez a mesma coisa que eu, né? Mas ela fez todo o mestrado aqui, fez as disciplinas teóricas do doutorado e agora voltou para o Brasil e vai fazer a tese dela do doutorado aí do Brasil. Uma menina que me deu muitas dicas. Então, o pessoal que é os próprios brasileiros se ajudam muito fora do Brasil, não só na questão acadêmica, mas quando a gente está fora do Brasil não existe mais esse negócio, eu sou de tal estado, eu sou de tal cidade, eu sou brasileiro. Você é brasileiro, já vem aquele assunto, então já um ajuda o outro, dá dica. Né, quando eu falei, quando você entra no mestrado, você entra meio assim, né? Então essa menina gaúcha aí que ela fez ela era atleta também aqui do Benfica de handball. Então ela já me deu várias dicas de como seguir, aonde fazer as pesquisas, qual o site que os professores recomendavam, passou vários artigos para mim para ir me habituando. Então essa ajuda é muito importante. E a questão da relação que você falou é ótima. Com todos os colegas, principalmente a nossa turma que faz com vários mestrados, a gente entra em cada aula com pessoas diferentes, mas dentro daquela aula todo mundo já entra numa conversa, o professor puxa um assunto, porque são 4 horas de aula. Normalmente todas as aulas que a gente vai são 4 horas. Então a gente já entra num assunto, um já puxa da sua, como é que é no seu trabalho, o que ele faz, já puxa e já vira uma amizade. Então isso é importante, essa relação é incrível. Isso é bom, sabe? Isso eu senti que é um pouco melhor, né? Pelo menos o que eu senti é um pouco melhor, porque o pessoal, eles fazem mais para ajudar, eles fazem o máximo para ajudar você a entender. Se você tem dificuldade em alguma coisa, eles fazem o máximo, mesmo sem te conhecer, mesmo nem sabendo de onde você é, eles fazem o possível para te ajudar. E isso é bom. Então a relação é ótima, resumindo. Muito obrigado. Bem, essa troca, né? Essa troca ela possibilita que tu conheça um pouco mais da realidade, por exemplo, da educação física escolar, né? Então, eu gostaria assim que tu tentasse apresentar para nós assim, tu conhece muito bem a realidade da nossa educação física escolar, a nível municipal é uma situação, a nível estadual é outra situação, a nível particular é outra. Como é que funciona essa relação, digamos, eu não sei se tu teve conhecimento, né, se tu conseguiu se conectar com a educação física escolar, por exemplo, de Portugal e também os teus colegas, o que eles apresentam, assim, eles falam a respeito sobre a educação física escolar.
Uma pergunta bem interessante, que é uma coisa que a gente está debatendo numa das aulas agora com um professor que é nessa linha, né, que está falando bastante, está em evidência esse assunto até numa das aulas que eu estou dando, uma cadeira que eu estou tendo agora. A educação física aqui em Portugal é a mesma briga que aí no Brasil, a questão de valorização, né? A questão de valorização aqui em Portugal, eu acredito que eles cobram que o pessoal tenha o mestrado, né? Mas o mestrado aqui, 5 anos você sai com a graduação e com o mestrado. Aí no Brasil a gente tem uma graduação específica para licenciatura. Então são visões diferentes, né? A nossa visão, por exemplo, no Brasil, a maioria pelo menos onde eu trabalhei, a maioria das escolas dos lugares que eu trabalhei é obrigado a ter o professor de educação física já desde a educação infantil. Aqui não existe isso, então aqui estão atrás. No meu ponto de vista, eu já falei isso em aula. O Brasil, mesmo que todo mundo fala, a gente está à frente, porque a gente briga mais. Eu acho que aqui o pessoal comenta muito em sala de aula, os professores falaram, teve até um professor meu que deu uma carta para a gente estudar, para discutir, que ele mandou para o primeiro-ministro, né, alguns anos atrás, falando que eles estavam querendo cortar alguns números de horas de educação física, e o professor mandou a carta e tudo mais. Eles não conseguiram evitar, foi diminuída. Então, Portugal é um dos lugares que tem menos horas de educação física do mundo. Então, eles estão, mesmo que o pessoal aqui fale bastante, mas eles fazem pouco. O Brasil, nessa parte, ele é um pouco mais atuante. Quando surgiu aí, né, há pouco tempo atrás, todos nós somos área, a gente sabe no Brasil, que aquela certa ideia, né, aquela hipótese de diminuírem aí na educação física e tal, todo mundo caiu em cima, virou um vespeiro. Isso é importante. Aqui eu acho que falta isso. O pessoal fala, mas não faz por onde. Então, eu acho que a educação física no Brasil, ela está à frente de Portugal, né? O ensino aqui é muito bom, tem profissionais ótimos, mas a questão escolar especificamente, eu acho que essa questão da valorização, acho que mesmo aqui também é essa questão de que na escola o professor de educação física vai suprir a falta só, ou que não tem aquela importância necessária. Então essa a briga. Eu acho que tem que incorporar essa ideia de que o professor de educação física ele tem que fazer por onde, ele tem que ser sentindo falta se ele não está, ele tem que ser sentido importante tanto quanto as outras disciplinas. Aqui em Portugal é essa mesma briga, a questão da valorização. Não sei se eu respondi a pergunta, professor Nino. E a questão do contato, né? Eu tive contato com alguns professores que a gente acabou tendo alguns, que a gente tem aqui, a cada semestre a gente tem algumas aulas, não, algumas apresentações de alguns professores, a gente assiste junto com o pessoal do doutorado, então vira uma discussão, né, pessoal do mestrado com o doutorado. Então, o pessoal do doutorado da área da educação já são atuantes efetivamente em escolas, né, tô falando da minha linha de escola. E eles falam a mesma coisa, é a mesma coisa do que nós. Como eu professor, eles têm as mesmas dificuldades. Escola privada, mais estrutura, escola pública, menos estrutura, e a questão da cobrança também, né, eu sei, porque eu trabalhei nas duas redes, aqui acontece a mesma coisa, então vai de cada um querer ser um bom profissional, cada um querer levar o nome da educação física à frente, né, eu sempre, nunca tive pretexto para onde eu fui dar aula, de que, eu não tinha material, eu não tinha espaço, hoje vou fazer. Não existe isso. Não existe aquele negócio que a gente falava até nas aulas, o professor falava, né? Aula várzea hoje. Não existe. O professor não pode ter esse pensamento. As minhas aulas sempre foram baseadas, mesmo sem material, sem nenhum. Tinha que dar aula, estava chovendo, vou dar aula embaixo de uma parede, eu vou dar aula de educação física, tem como, a gente tem conhecimento para isso. Por que a gente estuda todo esse tempo? Se a gente não consegue criar uma aula, tirar uma cara da manga, então pegue, rasga o diploma e vai embora. Não faça isso. Muito bem, muito bem. Adri.
Nossa, como é bom ouvir isso que tu disseste antes do fato da educação física escolar estar à frente, né? E eu acho que essa tua colocação aí, eu acho interessante, porque às vezes a gente pensa que é tão simples, quem olha de fora acha que é tão simples, vai lá dar uma aula e não é assim, né, Aldair? É o que tu faz, às vezes tem que ser mágico, né? E a gente tem toda a possibilidade de ser com o que a gente aprende, é só querer também, né? Odair, eu vou indo para a minha fala final, mas a minha fala final é com uma coisa para deixar para te falar também. A minha fala final é um agradecimento e dizer que, além de agradecer o fato de tu trazeres as experiências muito interessantes para a gente ouvir, de dizer que a gente tem muito orgulho de saber que dos nossos egressos a gente tem tantos nomes bons por aí, pessoal que foi atrás, que correu atrás, e que como tu fizeste, né? E como tu mesmo disseste no início, que saiu da zona de conforto. Eu acho que, na minha opinião, experiências são sempre enriquecedoras, independente de ser uma experiência internacional ou não. Nem todo mundo vai ter oportunidade. Tu tiveste oportunidade e agarrou ela, e eu acho que isso serve de inspiração para outras pessoas. Então, nesse sentido, né, já te agradecendo, já dizendo que a gente tem muito orgulho de ti, né? Obrigado. Eu queria que tu falasse um pouco desse fato de ser inspiração, de chamar as pessoas para sair da zona de conforto, de tu relatar da importância de tu ter tido essa experiência na tua vida. Obrigado, professora. Eu, antes de falar o que eu tenho para falar, eu só tenho que agradecer, né? Primeiramente, você só se torna um grande profissional com grandes mestres, né? E eu estou à frente aqui de dois grandes mestres, dois grandes professores. Eu lembro até hoje, né? Para quem não sabe, eu comecei fazendo um curso de engenharia de alimentos. E eu lembro até hoje, quando eu fui falar com o professor Nino, né? Falando que eu ia mudar para educação física, que era o que eu queria fazer, e foi a minha melhor escolha que eu fiz. Melhor escolha. Eu me encontrei como professor. E quando eu quando eu tive a ideia de largar o meu trabalho, que eu ganhava mais na metade da graduação, para ver se era isso mesmo que eu queria fazer, para virar estagiário e bolsista, já foi um divisor de águas. Você tem que ter a coragem. Ou você quer ou você não quer. Você não pode fazer uma coisa por fazer. Eu não vou fazer o curso de educação física porque é a minha última opção. Eu não vou fazer. Não é. Você tem que fazer porque você quer ser um grande profissional, você quer ser reconhecido. Quando eu cheguei em Santa Catarina, falando de desafios, o primeiro emprego que eu arrumei, já consegui atuar direto. Eu vou contar a história bem rapidinho porque o pessoal, meus amigos e tal, já contei isso várias vezes, mas eu conto porque é uma história engraçada. Eu fui para Santa Catarina, minha esposa já tinha trabalho. Digo, eu tinha prometido que a gente ia, eu vou. Cheguei lá em Santa Catarina, a gente arrumou as coisas, né, de casa, 2, 3 semanas, eu falei, agora eu preciso trabalhar. Só que em Santa Catarina os processos seletivos são rápidos, acontecem em outubro, já tinha tudo fechado, e agora eu vou fazer o quê? Tem que arrumar trabalho. Aí, mas eu pensava, eu tenho que trabalhar na minha área, eu não me formei para mim não fazer o que eu gosto, fui, consegui, cheguei na prefeitura de São José, que é na Grande Florianópolis, cheguei e falei, olha, como é que faz para... Eu queria trabalhar nem que fosse de auxiliar, nem que fosse de graça, eu só queria trabalhar na área de educação física. E ela falou, olha, infelizmente aqui é tudo por prova, que é uma grande coisa, né, porque só entra pessoas capazes, mesmo que é temporária, por prova, tudo é por assim. Mas olha, eu vi que você tá querendo muito, olha só, tem um município vizinho aqui, nosso, que ele é o último a encerrar as inscrições para o processo seletivo. E falta 1 hora para encerrar as inscrições. E ela falou, eu te empresto o computador, você faz a inscrição. Eu falei, mas tem que pagar já. Eu te empresto, a moça da prefeitura de São José, eu te empresto o dinheiro, amanhã você vem aqui, e você já vai aqui no banco da própria prefeitura, paga. Eu fiz aquele processo seletivo, eu passei. É o município de Governador Celso Ramos, é um município maravilhoso. Trabalhei 2 anos lá, o prefeito é meu amigo. E eu passei, onde que é? Quando eu fui lá, fiz a prova, né? Cheguei lá,
de qualquer jeito, eu cheguei, consegui, fiz a prova. Quando eu fui selecionado, fui selecionado. Olha só, pensamento positivo é pensamento positivo. Isso é querer, isso é fazer acontecer. Eu tinha o pensamento de que eu ia trabalhar na área de educação física. Eu tive, desde o primeiro momento que eu tive meu primeiro trabalho, até o último antes de sair do Brasil, foi na área de educação física. E foi sempre, as oportunidades foram surgindo, foram entrando na minha vida pela questão de que você sempre tenta fazer o seu melhor. Tenta fazer com que as pessoas sintam sua falta quando você não está lá. Quando eu saí do município de Governador Celso Ramos, que eu tive uma oportunidade muito boa que eu não podia perder, eles até hoje, as professoras, as diretoras das escolas que eu trabalhei, me mandam mensagem pela marca que a gente deixou, né? Pessoas, empregados passam e vêm a todo momento, em todos os lugares, mas pessoas que deixam marca são poucas, que deixam sua marca, né? Eu lembro que uma das últimas coisas que eu fiz no município foi apresentar um projeto. Lá eles tinham a questão dos professores, do professor destaque, e o prefeito era muito ligado à educação, secretário de educação, e quem tinha que apresentar um trabalho lá, que se fosse selecionado, ia virar um projeto da Secretaria de Educação. O meu projeto, antes de eu sair de lá, foi inserido, que foi as aulas na pista de atletismo com esportes adaptados. Eu apresentei esse projeto num congresso de professores, com 100 e poucos professores. Apresentei antes de sair de lá, ganhei um prêmio, ganhei uma medalha, então eu tenho até hoje. Então eu nunca vou esquecer do meu primeiro lugar que eu trabalhei, como eu nunca vou esquecer do último, como eu não vou esquecer o próximo, como eu não vou esquecer da faculdade. A educação física é inspiradora por causa disso. Você deixa a marca por onde você passa. A inspiração é isso, é você deixar a marca, você se agregar em pessoas que te inspiram. Vocês me inspiram. Vocês me inspiram como professores legais, como professores competentes, quando é para chamar atenção, quando é para falar, tem que falar, mas quando é para ser amigo, é para ser amigo. Professor é isso, né? Eu acho que é essa a mensagem que eu tenho. Desculpa me prolongar. Muito bacana, Adair. Parabéns aí por toda a tua trajetória e com certeza aí vou te dizer, governador Celso Ramos é praia, né? Vou te dizer, é uma praia muito show, cara. Tem várias praias lá. Mas... Professor, só te cortando, uma das escolas que eu trabalhava numa escola de educação infantil, uma das escolas era educação infantil. Eu atravessava a rua e eu estava na praia. Mas é isso aí, a vida é isso aí, cara. Professor Adri, é isso, né? Acho que tem o professor Índio. Sim, professor Índio, suas palavras aí finais. Eu vou puxar um pouquinho da história aí que o Odair contou, né? Mas eu também, claro, não fui tão longe assim como atravessar o continente, né? Mas espero, nós conversando, né, Odair, eu falei de que é uma das coisas que eu quero ainda realizar, essa travessia aí, mas que quando a gente coloca a cara a tapa, né, se bota para fazer o melhor na linha de frente, né, seja ela, e eu lembro da minha vinda a Erechim, né, como tem pessoas abertas a ajudar outras. A gente acha que o mundo é um lugar muito cruel, muito ruim, mas em qualquer lugar que você vai encontrar pessoas dispostas a ajudar. E o Adair mostrou ali, deu um relato de como é o ser humano, né? Sempre vai existir alguém para te ajudar. Alguém que nunca te viu na vida, mas que te ofereceu dinheiro, né, para pagar a inscrição e sem saber se você ia chegar lá e devolver o dinheiro, né? Então, incrível. se a gente não tem que ter medo, tem que se arriscar
a tentar essas coisas, porque as coisas se encaixam, né? Seja a crença de qualquer um, Deus, é o destino, Exato. é o acaso, mas as coisas, quando é para acontecer para vocês, ela acontece e sempre vai ter alguém para te ajudar, para te dar um apoio. Numa hora assim que tu menos esperar, sempre vai ter alguém. E eu tive uma história parecida quando cheguei em Erechim e outros lugares que eu fui também, sempre tive alguém para me ajudar. E o que eu digo é tenha coragem de tentar, né? A primeira coisa para que você possa ser ajudado por alguém ou ajudar alguém é ter coragem. Você Então, precisa se ajudar, né? Para é, alguém te ajudar, você precisa se ajudar também, né? é verdade. Então, Ótimas palavras. A gente não pode esperar só pelos outros, né? Mas eu acho que daí a gente faz o arremate final com aquela palavra, com aquela frase tua, é sair da zona de conforto. Não dá para ficar só esperando, né? Tem que dar o pontapé inicial e tem que ir atrás. Bom, Exato. eu acho que, não sei se os professores têm mais alguma colocação para fazer. Não, da minha parte, só agradecer ao Odair, tá? E te parabenizar, Odair, né? Porque com certeza eu já observo, assim, tipo, esse amadurecimento, né? Teu com relação. Eu penso que nós somos muito feras, né? Nós temos pós-doutorado na parte prática, né? Mas na parte teórica, eu penso que a gente necessite sempre estar avançando muito aí, e penso que tu estás tendo essa possibilidade aí, então, parabéns para ti, para a tua esposa, desejo aí um Feliz Natal, muita saúde e continua com esse pensamento positivo aí, cara. Obrigado, professor. Como o professor falou, né? Uma das coisas que eu aprendi depois que eu comecei a atuar, né? Tirando a parte de ser estagiário, enfim, como você virou a ter a responsabilidade de ser chamado de professor de verdade, é a questão de você estar sempre se atualizando. Nunca fui o aluno destaque na graduação, nem no ensino médio, mas a vontade sempre prevaleceu, mesmo quando você às vezes tem dificuldade, que nem o professor falou, eu sou muito bom, né? Eu me considero uma pessoa boa na parte prática, na teórica já, né? Mas na parte prática eu já me garanto, eu não preciso mais, eu preciso melhorar na parte teórica. Mesmo que seja difícil, eu tenho que ir atrás, eu tenho que melhorar. Porque se você achar que está confortável, eu estava muito confortável quando eu estava em Florianópolis, eu estava muito confortável, eu acho que já falei para o Índio, eu estava muito confortável, eu estava trabalhando em lugares ótimos e tal. E mesmo assim, eu achei que estava na hora de eu evoluir, né? Logo que eu me estabilizei um pouco lá, eu fiz uma pós-graduação, né? Educação Física Escolar, né? Depois, depende do lugar que você trabalha, aí na URI também não é diferente, você tem muitas capacitações, eu tinha que ir para Curitiba a cada 2 meses, com professores, então, aí que eu comecei a mudar meu pensamento, todos os meus colegas que davam aula no ensino básico, eram pessoas que já tinham mestrado, tinham doutorado, e estavam lá porque gostavam, e sempre falando, tem que estudar. Eu comecei a me envolver também na minha vida pessoal com alguns professores amigos, que viraram meus amigos, né? Que eram professores da Universidade Federal. E essas pessoas foram fundamentais para me incentivar também a estudar. Você não pode ficar só na graduação, tem que ir para frente, eu não sei o quê. Tem até um colega, um amigo meu, que virou um grande amigo meu, que é um professor que se formou na URI, né? Mas lá em Frederico Westphalen, na área da botânica, hoje ele é pós-doutor, ele morou na Noruega e tudo mais. E esse cara, ele falou, olha só, também me formei na URI, estou aqui, sou professor da Universidade Federal, sou professor do doutorado, e a pessoa não precisa mudar o seu jeito de ser porque ela é um grau acima, ela tem que continuar com o seu, né, a questão moral, a questão de simpatia, ela tem que continuar a mesma. Então, eu acho que muito obrigado pela oportunidade. Espero revê-los em breve, né? E também aí sucesso para todo mundo nos projetos aí em andamento. Sei que a área da educação física aí da URI está sempre em expansão,
nunca para, está sempre com coisas novas, eu venho acompanhando. Isso é muito importante, né? Elevar o nome do curso só faz bem para nós que somos formados aí, né, Índio? O Índio trabalha também hoje aí na URI, né? Então, eu agradeço por ter a oportunidade de ter me formado numa grande universidade, num lugar que me acolheu quando eu, né, tive aí na graduação, e às vezes a gente fica até um pouco emocionado, né, mas obrigado de novo, e boas festas, se a gente não se falar, né, eu vou retornar a Erechim, gostaria de retornar antes do Natal, mas por questões óbvias de estudo, eu vou ter que ficar até o dia 26 de dezembro. Dia 26 de dezembro eu vou ir, vou ter que resolver aqui com meus professores, mas já estou na reta final aí das disciplinas teóricas, já estou no encaminhamento final aqui também, e depois mais uma etapa concluída, depois é a dissertação aí, que se eu precisar, eu vou ter que recorrer a alguns mestres aí para... Certo, gente? Então tá, com certeza a tua fala vai ser uma inspiração, Odair. Desejamos então aí um Feliz Natal, manda um abraço para tua esposa e aguardamos tua visita por aqui. Ok, muito obrigado, Muito gente. sucesso. Para vocês também. Obrigada, Tchau, tchau. Odair.